Cara, a minha história não é diferente da maioria dos brasileiros, né? Da minha idade, da minha geração. Comecei a trabalhar muito jovem, né? E na época, quando você era moleque, você tinha que fazer de tudo, né, velho? Então eu fui office boy, fui caixa, fui departamento pessoal, fui almoxarifado, fiz de fazer café, lavava banheiro, o que tinha para fazer, a gente fazia, né? E a gente, nessa geração, eu acho que esse valor é muito importante, né? Tudo aquilo que aconteceu lá na raiz, né, desses serviços auxiliares, vamos chamar assim, me ajudou demais na minha carreira, porque acaba que eu vivenciei praticamente tudo dentro de uma empresa, literalmente tudo, né? Então isso te dá uma visão muito grande de negócios, né? Hoje em dia dificilmente uma pessoa consegue passar na maioria dos setores de uma empresa, né? Se você pegar esse exemplo que você deu aí de passar por várias, desde cedo, né, fazendo várias atividades, com um esportista que foi mais um generalista do que um especialista ou do que alguém muito dedicado a um único esporte na sua infância, tem muitos exemplos onde o generalista ali, que se participou de vários esportes, depois ele se dedica ao esporte, ele começa a ter o seu esporte preferido ou o esporte de mais alta performance ali, mais dedicado, né? Muito comum. Eu, por exemplo, quando era moleque lá em Ituverava, né, que eu sou quase mineiro, eu fiz 5 esportes ao mesmo tempo, inclusive hipismo. Aí você imagina o cavalo. Eu ia perguntar isso agora. Já fez uma cara de assustado aqui. Eu queria entender qual raça de cavalo. Aquele maior que tem, sei lá, né? Só que o maior não pula. Mas acho que é muito legal, né? E essa experiência de passando por todas as áreas ali foi, assim... Onde você mais gostava quando moleque que você tava lá? Cara, eu acho que assim, Office boy é legal, né? Office boy você se conecta com todas as áreas da empresa. Você matou a palavra, eu ia falar conexão. Eu sempre gostei de me conectar. E o Office Boy, ele te dava muito isso, né, velho? Porque todo mundo te procurava, os apertos sempre sobrava pro Office Boy e você tinha uma visão muito externa também dos processos, né? Porque você ia muito... Aquela época, banco era outra realidade, né, cara? Banco era tudo físico, tudo presencial, né? Cartório, tudo você tinha que conectar. Então, aquele negócio... Você era da época do overnight. Exatamente, da época do overnight. E a gente tinha muito que entender de pessoas. Você começava a entender de pessoas como office boy. Por quê? Porque às vezes tinha uma fila muito grande, você sabia qual o cara que te atendia melhor, que liberava melhor. Isso já começava aquela conexão e você entender que pessoas precisam de pessoas, né, cara? E você vê, né, nessa questão de relacionamento e de pessoas, quando eu te vejo aí nos grupos... E circulando, cara, é incrível, né? Primeiro que você é daquela turma que não vai embora, né? Você fica lá e não vai embora nunca. E outra que você se relaciona com todo mundo, né? E acho que essa experiência que você teve desde jovem ajudou nessa conexão com a galera. Como é que é isso? Eu acho que total, cara. Eu brinco o seguinte, né? Como é que chama? Arlete? Dona Arlete. Dona Arlete. 17 anos com a gente. Isso. Dona Arlete do cafezinho ali, eu brinco o seguinte, eu não consigo passar batido nisso tudo, entendeu? Eu faço questão de cumprimentar a Dona Arlete. Lá na Vanguard, por exemplo, nós temos uma querida lá também da Copa, né? Que é a Maristela, que é uma gracinha. E ela eu chamei ela e falei, Maristela, você não foi na CIS até hoje. Eu batendo um papo com ela na sexta-feira. Segunda-feira, e a menina escutou, me mandou um WhatsApp, falou assim, Assis, aniversário dela na segunda. Cara, eu convidei ela, fizemos uma festinha pra ela, um almoço, chamei a diretoria da Vanguard pra prestigiar ela. Então, assim, esse tipo de conexão, eu acho que isso tudo tá nessa raiz lá de trás, lá do office boy, lá do auxiliar, lá de tudo que na verdade, você aprender a servir, né? E não entender que servir é humilhante, pelo contrário, né? Eu tinha uma energia absurda pra poder servir, entendeu? Eu ficava super feliz quando alguém me demandava, né? Eu sentia uma emoção mesmo, pra qualquer tarefa, mas buscar um pão na padaria, buscar café, entendeu? Não tinha problema. Aquele negócio de ser percebido e ser útil, né, cara? Quando eu visitei lá o teu escritório, né, a CIS lá em BH, assim, o espírito dentro do escritório, né? Como é que chama a cozinheira lá, que fez um negócio pra gente? Terezinha. Me fez experimentar aquele negócio, aquele porco na lata. Como é que chama? Carne na lata. Carne na lata. Nossa, nu. É bom demais, né? E o café da manhã que ficou ali, cara, você come aquele café da manhã, come mais um pedacinho disso aqui, come mais um pedacinho daquilo e não sei o quê. Aí a hora que você viu, você já almoçou e jantou, né, para aquele dia, uma coisa impressionante. Mas, assim, a gente já volta a falar de negócio, né, e do seu papel hoje em termos de governança, em termos de auxiliar e de servir as empresas, né, que você faz muito bem, né, essa conexão que você tem com o teu time e com as pessoas que estão ao seu redor, acho que isso
traduz uma conexão muito forte com seus clientes, né? E a gente já volta para esse assunto que eu acho que eu queria explorar bastante, né? O teu perfil de empresário, de empreendedor, e o teu perfil de relacionamento com as pessoas. Mas antes disso, eu queria explorar um pouco o seu grande desafio, né? Em termos pessoais, que logo jovem você teve um desafio que eu queria que você contasse para a turma aqui. Não vou nem especificar, mas acho que é interessante a gente pontuar para ver, assim, que às vezes a gente acha que a gente tem desafios muito grandes, né? E aí você percebe, você vê que, de repente, tem coisas assim mais duras, né? Ou não. Eu fui uma criança muito feliz, né? Brincava muito, aquela infância extremamente rica, casa de tios, avós, na minha própria casa, então brincar na rua, né, cara? Aquela infância maravilhosa. Esse BH mesmo. BH mesmo, em Contagem, na verdade, né? Que eu fui criado em Contagem. E, cara, era maravilhosa a minha infância. E você falou de alta performance, eu sempre gostei muito de tudo quanto é esporte. Então eu gostava de bike, gostava de futebol, gostava de... Mas eu não ganhava, entendeu? Sabe aquele negócio? Eu achava que eu era ruim mesmo. Na verdade, eu já tinha, né, uma síndrome, que eu fui entender ela mais tarde. Então, assim, na verdade, assim, quando eu tinha 12 para 13 anos, aí eu não conseguia mais pedalar a bicicleta, eu não conseguia mais jogar bola. Eu não conseguia mais jogar vôlei. 12 para 13. Com 12 para 13. Não conseguia mais brincar na rua de correr, esse tipo de coisa, né? Eu vi nesse momento que eu tinha algo que era mais do que ser ruim de alta performance, entendeu? E eu sou de família muito humilde, né? A gente, dentro do Secusp, meu pai é um grande trabalhador, um exemplo na minha vida. Minha mãe, meu anjo. E eu fui buscar... solução, entendimento, né, para aquilo, passei por... Cara, desde reumatismo a tudo que você imaginar eu ouvi, até um dia que eu fiz um exame, fui ao médico, e falou, cara, você tem distrofia de Duchenne, você tem 12 para 13, vai parar de andar com uns 15, com 17 anos, provavelmente você vai falecer. Isso você recebeu essa notícia com 13, 14? Com essa frase que eu tô te falando. Vai morrer com 17. Entendeu? E hoje você tá com quantos anos? Passei um pouquinho de 17, né, cara? Não sei se dá pra perceber, né? Eu tô com 49. 49. 49. Você é muito mais velho que eu, né? Tipo, você vai fazer 50 quando? Ano que vem? Ah, não, eu sou mais velho ano que você. Ano que vem, eu vou fazer 50 anos que vem, em abril. Então, cara... E como é que foi isso pra um jovem de 13, 14 anos? Seus pais ali do lado, escutando aquilo tudo? Aí que entra a fonte de referência de família, né, cara? Talvez o que mais me fez buscar... enfrentar tudo isso foi minha própria família, né? Meus pais sofreram demais por ser uma doença genética, existia inclusive por eles não dominarem, né? Não entenderem. A gente não entendia bem o que era, a grande verdade é essa. Sim. E ver que esse sentimento de culpa, né? Que hoje como pai eu entendo, né? E ajuda muito essa fase de trabalho, né? Porque... de certa forma, apesar de eu ser muito jovem à época, eu já tinha um determinado amadurecimento, né? Eu trabalhava, estudava, tinha obrigações, né? E tudo. E eu fui percebendo que a minha família sentia menos quando eu sentia menos. E aí eu decidi não me vitimizar. Porque quanto mais eu mantinha minha vida dentro de uma rotina normal, menos eles sentiam, né? Não ficava aquele... Era um conforto maior para eles. Aquela vivência, né? Ali do dia a dia, né? E era engraçado, voltando lá no Office Boy, porque eu chegava no ponto de ônibus, né, cara? Olhava para aquele cara que tinha cara mais boazinha e tinha força, né? Sim. E falava, me ajuda a subir no ônibus. Então eu executava todas as minhas tarefas de Office Boy, e aí de novo conexão com pessoas, né? De relacionamento, não conseguindo subir no ônibus. Então eu era Office Boy em Belo Horizonte, cara. Eu morava em Contagem, em Belo Horizonte, e não dava conta de subir em ônibus. E fazia todas as minhas tarefas. Modéstia à parte, era bom de serviço de office boy, entendeu? Então, e a turma contribuindo, ajudando. E aí as pessoas iam percebendo meu esforço, minha dedicação e tudo, e eu fui conectando, e eu percebia que você tratar bem pessoas, você ter uma conexão, entender elas ali, ajudar, porque o office boy naquela época, às vezes eu estava num determinado lugar, por exemplo, um cartório, um banco, a pessoa precisava buscar um lanche, um negócio, eu era o primeiro a me dispor, né? E aquilo existia uma contrapartida de relacionamento ali, claro. Né? Cara, muito legal, foi uma experiência muito bacana. E aí, com 17 anos, na verdade, eu fui conhecer a rede Sara Kubitschek, né? E lá cortou um pedaço do músculo da minha perna, mandou para Brasília na época. Para fazer análise. Para fazer análise, aí descobriu que era AMI, né? Que era atrofia muscular espinhal tipo 3. Porque até então você não tinha sido diagnosticado com nada. Nada. E a AMI, assim... Tipo, você tem alguma coisa aí que a gente não sabe o que é. Esse médico falou que eu tinha Duchenne, né, cara? Que é uma doença... Ela é muito próxima da AMI, só que a degeneração dela é bem mais... forte, vamos dizer assim, entendeu? E assim, eu acho também que na época nem os médicos não entendiam muito bem isso, tá? Entendi. A AMI hoje, talvez ela seja um pouco mais casos mais divulgados, né? Entendida profundamente e tal.
E aí, com isso, entra muito o que eu acho que o atleta também vive no dia a dia dele, né? É você entender. Eu comecei a me entender muito bem. Então, eu entendi meus pontos fortes e fracos, porque eu acho que o primeiro passo para você enfrentar um desafio é entender que você tem ele. Né? Com certeza. E dentro dele, o que você pode se explorar mais ou menos, não é assim? Com certeza. Então, assim, eu fui me percebendo e fui falando, cara, o que nisso né, eu consigo, o que não. Tanto é que eu percebo muito bem meu corpo até hoje, né? E falando um pouquinho só da AME, só para você entender que tudo tem uma questão boa, né? A AME, quanto menor o tipo, mais grave. Então, a tipo 1 é a doença que mais mata a criança no mundo hoje. Geralmente a criança já sai, tem que ser entubada, vai ter uma qualidade de vida muito pouca e tal. Hoje tem um remédio, só que custa 12 milhões de reais, né? Incrível, então, né? É incrível, cara. E, assim, mas é um remédio que trata os sintomas. Para criança de 0 até 2 anos e meio, existe uma polêmica técnica médica aí, que eu não sou especialista, mas assim, do que eu acompanho nas mídias, é que existe uma possibilidade da doença não é uma cura do ponto de vista assim, ela nunca vai ter, mas da doença não acontecer, não progredir ali, entendeu? Quanto mais próximo do 0, mais chance de ter não ter uma evolução. Entendi. Entendeu? E a tipo 2, a tipo 3. E hoje eu já estou sendo quase considerado a tipo 4. Pra você ver. Quanto mais velho eu fico, eu tô melhorando meu ranking lá, entendeu? Pô, mas é uma coisa incrível.